Temos um retorno, Patrick. Aqui, olha. Maravilhosa, olha você, Gente, olha, muito Deus, você linda. tá vendo a gente desse jeito? Exatamente. Gente, vocês viram como a gente está profissional? Rede Globo de televisão. Quem É será? sobre. Menino, o que que é o ticket, né? É tudo Nossa, a marca cresce, passou a ser distribuída no mundo todo. O ticket aumentou. melhora. Se tiver um pequeno reajuste nos produtos, aí quando chegar na sua casa, é por causa da qualidade das coisas que Exatamente. estão melhorando, tá bom? Charles, um beijo. Liberado? Sim, Sim? tá, ela começou a gravar. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Gil Minogue. Eu tô com o Fabrício na minha frente, tô com o Patrick aqui à minha Boa esquerda. E noite. está começando uma aula técnica da coordenação técnica da M-Pro, da Mirra Cosméticos Brasil e Mundo. O que eu tenho para vocês nessa aula inédita, que é uma aula num formato novo, que a gente está aqui muito assim, apresentador de TV, eu trouxe para vocês, olha, de primeira mão a nova cartela de cores de Mirra, com todas as novidades, apesar de que a gente já tem novas cores em andamento, a gente vai me falar com vocês daqui a pouco sobre isso, mas hoje a gente vai fazer uma aula especial ensinando vocês a ler essa cartela, a entender os processos de cor, mas principalmente entender quais são as diferenciações entre as categorias de coloração. Porque se você pega uma cartela dessa na mão e você não entende a diferenciação entre uma coloração permanente, um tonalizante, um semi-permanente e uma coloração Express 10, você não vai conseguir ter os melhores resultados. E tudo que a gente quer, nós da Mirra Cosméticos, é que as suas clientes tenham o melhor resultado possível, ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender na hora que a gente vai pegar uma cartela de coloração, vou abrir aqui para vocês, é entender os códigos aqui no final. A gente tem que entender os códigos de coloração permanente. Na Mirra, ela é apresentada por essa caixinha aqui, essa caixinha preta, coloração permanente. O que é coloração permanente? É uma coloração que ela atua. Espera que o meu botão embolou aqui na blusa, tá? Vou tirar, ter que tirar o casaco e a capa. Olha. Tararara, tararara. Gente, peraí, é que embolou mesmo, real aqui, eu perdi. Aí, voltei! Que a gente precisa entender na hora, só pra vocês verem tanto que eu afinei o meu corpo. Na hora que a gente vai fazer de coloração permanente, a gente precisa entender o quê? Que é uma coloração de transformação. É uma coloração que ela tem sim uma base de amônia, ela vai fazer uma penetração maior no fio de cabelo, retirando ali o pigmento e transformando a cor do cabelo. Então, em coloração permanente, a gente tem transformação. Você vai atuar com cor fantasia, você vai atuar com cobertura de branco, você vai atuar transformando um cabelo. A coloração permanente, ela atua dentro do fio do cabelo, no córtex. Então a gente tem uma coloração que faz uma modificação de forma permanente. Essa caixinha preta. Dentro de Mirra Cosméticos, nós temos tonalizante e nós temos o semi-permanente. Está aqui, ó. Essas duas caixinhas pratas. Deu para ver direitinho? Qual que é a diferença entre elas? A gente sabe que tonalizante, diferente da coloração permanente, ela funciona no córtex e até meio que no paracórtex do cabelo. Então, ela não tem uma fixação 100%. Ela funciona na parte cuticular do cabelo, na parte externa. Então, ela vai tendo desbotamento conforme você vai fazendo lavagens do cabelo. Se você atua com semi-permanente, que quase sempre são cores fantasias frias, e a semi-permanente diferente do tonalizante que não tem amônia, ela tem uma pequena quantidade de amônia necessária para fazer a penetração e para fazer a correção na revelação desses pigmentos frios. Quando a gente vai falando assim, de uma forma muito intuitiva e simples, não faz com que vocês não tenham que depois, no segundo momento, buscar informações mais aprimoradas sobre esses tipos de produto. Aqui a gente vai fazer um esclarecimento mais simples para a gente entender como ler a cartela de cores e como a gente trabalhar com todos os nossos tipos de coloração. Então, já apresentei coloração permanente, já apresentei tonalizante e já apresentei o semi-permanente. Por último, que a gente não pode confundir de forma nenhuma,
que ela tem uma descrição de coloração, mas ela atua como um tonalizante, a gente vai falar da Color 10, da Color Express 10, que é uma coloração especial feita especialmente para cabelos brancos, para cobertura de cabelo branco. Junto com a questão de cobertura, atuando na onda do momento, atuando no mercado, na resolução de uma grande questão e de um protocolo novo que existe, que se chama camuflagem, a Color Express 10, ela vem sido uma revolucionária e uma grande liderança no mercado, uma vez que ela entrega um resultado de cobertura de camuflagem excepcional e que, diferente das camuflagens que existiam no mercado, que era feito com tonalização, não tem o mesmo desbotamento. É uma coloração vegana, é uma coloração livre de PPD, é uma coloração que não tem amônia, então é uma coloração para aquela cliente que quer uma coloração terapêutica, especial e que vai entregar um resultado tanto de camuflagem, um resultado natural lindo, quanto um resultado de cobertura total também. E aí a gente vai às descrições. Tá aqui a cartela, nossa linda cartela com todas as cores. Dá para ver bonitinho por aí? Vou falar detalhes. Super ok. Quando a gente pega uma cartela de cor e quando a gente vai estudar coloração, e talvez não, coloração, eu como cabeleireiro falando agora, coloração é o grande assunto mais importante para a gente trabalhar dentro do salão de beleza a nível de vocês ter responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente trabalha coloração, a gente trabalha uma transformação química nos cabelos. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo para a gente ter bons resultados dentro do salão. A primeira coisa e dica que eu vou dar para vocês é: o resultado de uma coloração perfeita nunca é o resultado que a gente está vendo aqui na descrição. Eu nunca vou pegar uma cor que eu estou enxergando aqui e vou definir essa cor como meu resultado final. O resultado de uma coloração é o resultado da cor da cartela mais o resultado da cor do cabelo da cliente, somados, entregando um terceiro tom, que é o resultado final que a gente vai ter. Então é muito importante quando a gente pegar uma cartela, quando a gente mostrar uma cartela para uma cliente, a gente saber fazer essa definição junto com a cliente do resultado de cor que ela vai ter. E se você souber fazer esses resultados, você vai conseguir todo tipo de coloração que você quer, trabalhando fundo de clareamento. Quando a gente vai fazer um curso de coloração básica, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a estrela de Oswald, todas as suas variações e como que essa estrela de Oswald vai ter interferência no fundo de clareamento dos cabelos. A gente precisa entender da estrela de Oswald para intensificar cores, para corrigir cores e para criar cores. Quando a gente tem essa definição de cor de uma forma complementar, entendendo o resultado que a gente enxerga, mas também entendendo o resultado das cores de fundo dos cabelos, vou falar de forma bem calma para eu tentar não complicar, para parecer o mais simples possível. Sim. Quando a gente entende, a gente vai começar a ter percepções sobre cores bases e cores de nuance. Porque existe a cor que a gente enxerga a olho nu, a cor que você enxerga num primeiro momento, quando você vê que um cabelo é castanho, quando você vê que um cabelo é loiro, eu tô falando quando a gente vê claro e quando a gente vê escuro. E existe todo um paradigma de nuances que é complementar, que é um universo assim infinito de cores para a gente trabalhar. Todas elas definidas entre quente e entre frio. Então a gente precisa entender sobre claro e sobre escuro e sobre as temperaturas dos cabelos na hora da gente pegar uma cartela de cor para a gente poder analisar. Como é que tá no chat aí? Tá tudo entendido Tudo bonitinho? ok. Tá todo mundo Pronto, acompanhando por todo enquanto? mundo bonitinho. Em coloração permanente, nós vamos ter, desculpa, em coloração permanente, tonalizante e Trend Express 10, a gente vai ter todas as cores bases. Então significa que eu posso trabalhar
cobertura de branco, quando se trata de coloração base, eu sempre vou ter no código das caixinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, quando a gente fala de base, eu vou ter as três possibilidades de coloração. Então você tem que verificar o código para você entender como escolher. Por exemplo, se eu tenho um 5 em tonalizante, se eu tenho um 5 em coloração e se eu tenho um 5 em Color Express 10, qual 5 que eu vou escolher na hora de fazer uma Exato. cobertura de cabelo 5? É aí que pega na hora que você tem que entender uma cartela, entender toda a afluência de trabalho e o tipo de trabalho, o tipo de entrega que você quer fazer. Vamos lá. Quando eu tenho um 5 em coloração permanente, eu vou ter uma cobertura total ali no córtex e eu vou ter uma cor mais escura, uma cor mais dura. Então, uma cor que vai ter uma revelação mais profunda. Quando você pega, por exemplo, de coloração permanente e pinta de um 5 para baixo, 5, 4, 3 até o preto, você tem uma cor mais pesada. Isso faz com que você identifique rapidamente que aquele cabelo é pintado, né, Patrícia? Você Sim. vê o resultado da tinta de forma mais dura. Quando você trabalha com o tonalizante, você está trabalhando na área cuticular. Você também vai ter cobertura de 100%. Porém, essa cobertura ela vai ficar uma cobertura mais transparente. Mais Pode atender do outro translúcida. lado, por favor? Isso. Quando. Ah, tá. Você não perdeu o raciocínio, que ela roubou meu raciocínio ali. Então, falei de coloração permanente, uma cor mais dura, uma coisa mais profunda, como eu Mas, falo do 5. sim. Quando eu estou falando de tonalizante, eu vou ter uma coloração mais transparente, mais translúcida, que vai cobrir 100%, obviamente, mas ela é mais naturalizada. Eu, particularmente, quando eu trabalho uma coloração de tonalizante, mesmo que eu vou fazer uma cobertura, eu acho o resultado mais natural e eu gosto mais. É como se o tonalizante você conseguisse construir camadas de fixação da cor ali também. E ele tem uma grande vantagem, além dessas camadas de construção, é que quando você trabalha o tonalizante, você não maximiza tanto a coloração nas outras aplicações, Sim. sabe? Tipo assim, e não tem tanta interferência nos cabelos no cabelo natural da cliente. Quando, por exemplo, geralmente uma pessoa que pinta cabelo de 4, 5 ou 6 é um cabelo que tem cobertura de branco. Sim. Então, quando a gente vai trabalhar a cobertura de branco, nesses casos, que não é aquela cliente que pinta muito em casa, que quer o cabelo pretinho, ou que pretende fazer uma iluminação, eu sempre prefiro trabalhar com o tonalizante. No caso, a Trend Express 10, ela tá ali meio que junto do tonalizante na cobertura, Uhum. porque apesar dela ter muito mais pigmento e o pigmento ser muito mais frio, eu também vou ter uma cobertura na área cuticular, uma cobertura mais superficial. Então, resumindo, como que eu vou definir? Eu não quero interferir no cabelo natural da cliente. Eu vou usar tonalizante. Eu quero fazer uma cobertura total. Eu não é uma cliente que pretende fazer iluminação e ela quer ter durabilidade. Aquela cliente morena quer um cabelo pretinho, escuro. Vou usar coloração permanente. Ah, eu tenho uma cliente que quer um resultado rápido de 10 minutos, vai ter uma coloração que vai cobrir 100%, mas não vai ser também aquela coloração que vai dar aquele fundo mais pesado. Eu vou trabalhar com a Trend Express 10. Quando eu estou falando de cores escuras e de profundidade. Sim. Quando a gente abrir a cartela e a gente for falar de cores fantasia, aí muda todo o cenário. Aí, Vamos aproveitando lá. esse gancho, falando sobre cores fantasias, veio uma pergunta aqui. Por que a nova cartela veio com tons diferentes da anterior? Porque agora a tabela está exatamente fidedigna à cor Da que nossa tá marca. lá na caixinha. Então, Sim. na hora que você pegar lá um 773, é o 773 que tá aqui que você vai Sim. conseguir. Salvo os vermelhos, né? A gente teve um Isso, para os vermelhos, que os vermelhos vieram com um problema lá da fabricante da cartela, tá, gente? isso. Ele veio com um probleminha, as cores dele não vieram. Quais que são? São os 666 e 766. Não vieram 666. competentes, mas a gente já mandou corrigir. Todas as outras cores estão idênticas. O que que Idênticas. acontece?
A gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado com os códigos, principalmente se você que está aí do outro lado vendo esse curso é cliente de uma outra marca. O que que acontece? Ou de outras marcas, ou se você trabalha com várias linhas de produtos dentro do salão, ou mesmo você que é técnico ou que é distribuidor, vai levar a cartela para apresentar para o seu cliente aí do outro lado. Vou fazer uma alusão aqui e vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Cada marca, ela vai ter um código de nuance diferente. Quando você pega a cartela aqui, ó, você vai vir aqui nessa página, olha, e você vai ver todos os códigos de nuance. Os códigos de nuance da Mirra são esses que estão identificados aqui, que é o ponto 1 é cinza, o ponto 2 é violeta, o ponto 3 é dourado, o ponto 4 é cobre, ponto 6 vermelho acaju, o ponto 7 é marrom, o ponto 8 azul, 9 irisado, 31 bege, 89 pérola e por último 013 verde, salvo os mixtons que não estão citados aqui, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Uhum. Quando você vem de outra marca, você tem que prestar muita atenção que, por exemplo, na marca X, um código de nuance 6 pode ser 4. Um código de nuance 7 pode ser 8. Então você tem que ver qual que é o código que corresponde à cor. Mas a pergunta que o Patrick fez sobre como identificar sobre a cor da cartela antiga e sobre a nova. Nós analisamos cor por cor, testamos cor por cor, para fazer uma análise ali num código de centenas de milhares de resultados de cabelo, para chegar nessa tabela que ela está muito em cima do que é Todos as os colorações da nossa própria marca. Sim, todas as cores que a gente fez, fizemos os testes, descolorimos na altura de tom Aham. correta do número exemplo. Na hora que a gente foi testar lá o 8.05, a gente descoloriu um cabelo até a altura Altura de de 8 8. e fez a coloração com o 8.05. O resultado foi o que está aqui na cartelinha. Então a gente fez o teste com todas Todas as as cores. cores e selecionou a que mais ficou certinha ao tom ali. Na próxima aula, eu já vou adiantar o que que a gente vai trazer para vocês, que a gente vai continuar ainda falando de cores. Sim. A gente vai trazer a aplicabilidade dessas cores em cabelos reais. Então, a gente vai trazer ali como, por exemplo, você pegar uma tabela de 73, por exemplo, 773, 673, 873, e como que ela vai funcionar num fundo de clareamento 8, como ela vai funcionar num fundo de clareamento 9. É claro que... Um minuto, por favor. É claro que quando a gente fala de coloração, a gente está falando de um multiverso, de um universo. Então, cada cruzamento de cor que você fazer, restabelecendo todos os fundos de clareamento, com todas as possibilidades de colorir, você vai ter múltiplas possibilidades de cor. Principalmente se você fazer ainda cruzamentos de mixos intensificadores ou corretores. Então, é um universo muito grande que exige um certo entendimento e um estudo mais aprofundado sobre coloração. Mas vamos voltar à nossa explicação mais rasa para na hora que você indicar aí que uma cliente veja essa aula e que ela receba essa tabela, ela saiba se identificar e saiba usar. O cliente final, o cabeleireiro, eu vou me colocar nesse lugar, quando ele pega uma tabela de cor, ele geralmente trabalha com cores coringas. Ele não trabalha com toda uma cartela de cor. E principalmente ele não trabalha com uma fusão muito grande, né? Ele não faz grandes misturas. Apesar que a gente gostaria que todos os profissionais estivessem preparados para fazer esse tipo de jogo, que é isso que faz a gente se apaixonar tanto por coloração. Mas a realidade não é essa. O comércio não funciona assim, os cabeleireiros não trabalham dessa forma. Por isso que nas próximas aulas a gente vai trabalhar para vocês, por exemplo, os melhores tons para fazer morenas iluminadas quentes, os melhores tons para fazer melhores morenas iluminadas frias, os tons para fazer loiros quentes e frios e assim vai. Mas vamos voltar ao entendimento. Quando a gente está falando de cor fantasia, que não são as cores de base, é quando você está falando de uma cor com reflexo. Exemplo, vamos falar dos ruivos. 74, 84 e a linha de 734. Quando a gente está falando de cor fantasia, a gente está falando de coloração permanente. Eu estou falando de uma cor que vai modificar, uma cor que vai
Eu vou pegar um cabelo, por exemplo, numa altura de 5, numa altura de 6, e eu vou pintar esse cabelo e eu tenho poder de clareamento. Esse poder de clareamento vai acontecer conforme a metodologia da minha aplicação e conforme a oxigenada que eu vou usar. Quanto maior a volumagem, mais abertura de tom eu vou fazer nesse cabelo. Quando eu estou trabalhando com coloração permanente, com a coloração preta da caixinha pretinha, eu trabalho com essa informação. Mas quando eu estou trabalhando com a Trend Express 10, que é totalmente diferente, eu estou fazendo uma entrega de pigmento, um depósito de pigmento, vai funcionar de forma contrária. Se eu estou trabalhando na Trend Express 10 e se eu aumentar a minha oxidação, eu vou aumentar uma liberação de pigmento, então logo eu vou fechar esse cabelo vai escurecer. Então é muito importante na hora aí que você que é uma aluna nova que está chegando aí na nossa empresa como cliente, você entender e não misturar de forma nenhuma uma coloração permanente com a coloração da Trend Express 10. A coloração da Trend Express 10, ela tem um código que está aqui no finalzinho da nossa cartela. Tá aqui, ó. Vou explicar essa tabelinha para vocês. Assim? Muito alto? Assim. Assim? 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 Tá bom. Aqui, ó. Aqui na nossa tabelinha, você vai ter uma descrição. Olha, a gente não tem a cor 2. A gente tem de 1 a 10, mas não tem o código 2. Prestem muita atenção. Não confundam a coloração Express 10 como uma coloração permanente, porque ela não tem poder de abertura de tom. Ela só vai fechar. Ela funciona como uma coloração que faz uma entrega na forma cuticular, mas pela quantidade de pigmento que tem, que é extrema, ela também atinge o córtex. Então, por isso, ela tem uma classificação de coloração. Mas ela funciona como uma doadora de cor e ela tem uma graduação de pigmento frio que vai do 1 até o 10. Como é que funciona isso, Gil? É como se no 1 eu tivesse 100% de pigmento frio e à medida que eu for descendo as casas, por exemplo, eu vou usar uma 9, eu vou usar uma 8, eu tô batendo muito no microfone, não tô? Mas é porque é a minha primeira apresentação assim nesse estúdio maravilhoso, eu juro que na próxima vez eu não baterei mais. Eu amo. Tá bom? Gente, então vamos lá, vou voltar aqui, ó. De 100, a cor número 1, a cor pretinha da Color Express 10. Eu Gil, tenho... vale lembrar, antes de passar essa questão da escala de Aham, pigmento frio, é que todas as colorações de mirra têm uma base mais fria. todas. Dos de natural, principalmente. Então, todos vão ter ali um pouquinho mais de pigmento frio. E como que a gente vai saber olhar na cartela o que que é coloração tonalizante semipermanente trend? No Pelos... finalzinho aqui da tabela tem um códigozinho Vou que chegar mais vai perto. identificar. E embaixo da cor vai ter o códigozinho. É como se fosse uma É tabelinha um, ó, aí. eu vou ler para eles, olha. Isso. T de tonalizante, o SP de semipermanente e o C de coloração. Qual que é o código da Trend É o Express? 10, o número 10. É o número 10 que é o código da Trend Aí Express. embaixo do número da coloração você vai ver o código aí. Tem coloração, tem cores que vai ter a 10, o tonalizante e a Vou coloração. dar exemplo aqui, ó. O castanho médio, ele é o ponto 4.0. Ele tem debaixo do 4.0 10, o T e o C. Então significa que existe a coloração em color 10, em tonalizante e em coloração. O que o Patrick estava falando do fundo das colorações, quando se trata de coloração permanente tom fantasia, é o tom de fundo predominante, é a contracor da coloração. Neste caso, a gente está falando que as colorações da mirra ela tem uma contracor violeta, que é uma cor mais fria. Por mais se você usar, por exemplo, um tom de base e você quer um 5 mais frio, você não precisa usar um intensificador frio, ela já vai entregar esse tom frio. No caso da Trend Express 10, é mais do que isso, porque eu estou te falando de uma concentração de pigmento cinza. Então eu estou falando de uma coloração que ela é feita para cabelo branco, que ela entrega um efeito de camuflagem de prateado cinza até a cor que você quiser orientar usando ela em equivalência porque é igual, tá, gente? Em equivalência com o mixton quente. Então vou abrir um raciocínio aqui. Se eu for trabalhar com a Trend Express 10 para fazer uma cobertura à altura de 5 ou de 6,
eu tenho que avaliar se eu quero que aquele fundo de cor da cliente seja mais frio, mais acinzentado. Eu posso, inclusive, diminuir o tempo dela. Para você que está chegando agora, a Color 10 ela tem esse nome porque ela atua em 10 minutos. Se você usar a Color 10 com 30 volumes, em 10 minutos você tem uma cobertura total de branco. Tava olhando na câmera errada, né, meu amor? Porque é tanta tecnologia que eu me perco, mas voltei. Mas meu público daqui também merece atenção. Aqui, brincadeiras à parte. Meu Deus, eu tenho que manter o meu emprego. Vamos, espera aí que eu fiquei rubra-cor. Você tá falando de que, Patrick? Da concentração de pigmento frio dentro da trend. Lembrei. Se eu for trabalhar, por exemplo, uma coloração à altura de 6 na trend, para cobertura de branco, eu consigo trabalhar desde um esfumado, desde uma camuflagem mais fria, desde fazer ali um processo. A cliente já chegou, ela tem cabelo branco, ela não quer deixar de ser grisalha. Eu posso trabalhar a 6 fazendo uma camuflagem fria. Igual, por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, porque eu posto muita camuflagem na rede social e fala assim: ah, mas eu sou morena, eu vou camuflar o meu cabelo como? Você não vai misturar produtos, você não precisa misturar mixton, ela sozinha já vai te entregar essa camuflagem. Se Sim. você pegar uma 6 e usar ela pura e diminuir a oxidação dela e deixar menos tempo, você já está camuflando. O que que é a palavra camuflar? Deixa eu tomar uma água para voltar com esse raciocínio. Camuflar, gente, é esconder. É misturar. Então, você tem que explicar para a cliente que se você está trabalhando com o processo de camuflagem, a coloração vai ficar transparente, senão ela vai ter aquela sensação que a coloração não pegou. Pegou. Ela vai falar para você: ah, mas a coloração não cobriu. O objetivo da camuflagem é não cobrir 100%. O objetivo de camuflagem é você observar qual é a cor mais clara pertencente no cabelo e levar o branco a essa cor mais clara, não a cor mais escura. Por que desse raciocínio? Porque não é inteligente você fechar um cabelo se você tiver a intenção de clareá-lo depois. Sim. A menos que a cliente queira ficar 100% morena, você trabalha ali todo o nível de cobertura. Voltando na escala de frio e de quente, que eu não terminei o raciocínio. Estou fazendo a camuflagem e a minha camuflagem é fria, eu não preciso adicionar mixton, porque eu já tenho pigmento cinza, eu já tenho pigmento frio. A única coisa que eu vou controlar é o oxidante e o tempo. Agora, por exemplo, se eu quero fazer uma coloração aonde eu vou trabalhar com um fundo dourado, eu tenho mechas douradas, eu vou olhar a cor da mecha da cliente, vou escolher a cor da minha coloração. Igual, por exemplo, se você pegar na caixinha, pega para mim, por favor, minha assistente, caixinhas de 8, 9 e 10 da Trend Express, por favor. Quando eu vou trabalhar esses tons muito claros, igual, por exemplo, tem a cor vanilla, tem a cor beach lá na trend, se você pintar ela pura, você não vai ter uma vanilla e nem vai ter uma cor beach. Você precisa fazer a orientação que está na tabelinha também. Lê aí pra gente, Patrick, a orientação de baixo, as duas últimas frases. Todas as cores são direcionadas com mix para efeito de camuflagem na proporção de 1:1. 100% de Trend Express Aqui, e tá tudo bonito, 100% mix. Em inglês também. All colors are directed with mix for camouflage effect. Use in one. Uai, você pediu para ler as duas frases. Congratulations, Patrick. Welcome to Miami. Vamos para a casa do Charles em Miami, sabe que ele mudou, né? Ah, não posso dar essa informação, Pode. né, privada aqui. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, olha, os tons de 8, 9 e 10. Aqui é 8, 9 e 10? É, 8, 9 e 10. Eu tenho uma descrição aqui, por exemplo, 8, Flash Vanilla. Se eu usar ele puro, igual ele tá aqui na caixinha, eu não vou ter Flash Vanilla. Mas, se eu usar ele junto com o Mixton 033, se eu pegar aqui, aqui. Se eu usar equivalente com 033, um por um, eu vou ter um Flash Vanilla. Que eu vou estar equivalando, eu estou vou mudar a palavra. Eu vou estar orientando o meu cabelo, eu vou estar orientando a nuance para onde eu quero que ela chegue. Ah, mas a minha cliente é ruiva, eu posso usar? Pode, você vai orientar para o tom de ruivo dela. Se for um ruivo nude, você vai usar 034. Se for um ruivo intenso, você vai usar com 044. Se for um vermelho, você vai Flash usar Vanilla é qual? com 066. É o 8.
O 8, lembrando que ele só tem 30% na De escala de pigmento. pigmento frio, então é Aham. muito mais fácil você deixar ele com esse efeito mais quente. Eu vou dar uma outra dica para vocês que é muito legal, que eu faço muito aqui no salão. Quando você pegar o Speed Sunlight, que é o loiro claríssimo da 10, ela só tem 10% de De pigmento pigmento frio. frio. Então, quando você trabalha, por exemplo, um shine, que você quer dar um brilho maravilhoso no cabelo, ou numa morena iluminada, É ou perfeito. para você misturar o mixto para ele ter fixação, todos os componentes presentes aqui na Trend Express 10 vai fazer com que esse cabelo envolva no processo de selamento da cor, de Selado. blindagem da cor, de uma forma maravilhosa. Depois a gente vai trazer. Até na questão de encorpar o fio, por ter muito Sim, pigmento, um cabelo que acabou de descolorir ali com esse blend de ômegas, ele fica esses maravilhoso. tratamentos fica perfeito. Então dá para brincar e dá assim no curso de coloração a gente vai aprendendo e a gente vai trazer, a gente vai fazer uma série de coloração toda nova a partir dessa aula de hoje, né? Sim. Porque a gente já tinha as aulas gravadas, mas não era essa aula assim de milhões nesse cenário maravilhoso, então a gente vai estar refazendo e vai estar trazendo esses bate-papos de uma forma mais límpida com vocês. Então vou pular, já acho que de trend já deu para entender como Sim. que ela se manifesta na cartela. Deixa eu pegar a minha aqui. Hum, Voltar o raciocínio. Ah, Dentro de coloração permanente, e uma delas dentro de tonalizante, nós temos a questão dos mixtons e das superclareadoras também. Para eu falar de mixton aqui, que eu falo dos pigmentos puros, eu teria que ter uma aula especial só para a gente falar Sim. deles e para a gente falar sobre correção e intensificação, que vai ser uma das aulas dos nossos módulos que virão pela frente. Mas nós temos mixtons maravilhosos e estamos com um lançamento de diluter para a gente fazer uma diluição. Então ele já veio aqui na cartela nova, que ainda não está nas nossas mãos, mas ele já está saindo, que é o ponto zero zero, que é o diluter, que é um produto que vai servir para vocês fazerem gloss, para você fazer quando você fez aquela descoloração maravilhosa que você não quer modificar a cor do fundo do cabelo, você vai poder fazer usar só o diluter puro para você dar aquele Sim. glow, mas principalmente para você poder diluir os mixtons na hora de você fazer uma correção de cor num cabelo mais claro. Mas a gente vai esperar o produto estar nas nossas mãos para a gente ampliar o conhecimento sobre eles. O que vocês não podem confundir é a nossa linha de super clareadores 000 com diluters. São produtos muito diferentes, Completamente com diferente. bases muito diferentes e com quantidade também de ativos e amônios também muito diferentes. Quando a gente fala de 000, a gente está falando da nossa extra clareadora, que é um produto que eu falo que estava até meio adormecido e de um tempo para cá a gente vem vendo a infinidade de entrega que ele faz, principalmente na hora de você estar ali fazendo morenas iluminadas, de estar fazendo cabelos mais quentes, de você estar fazendo uma entrega dele junto com o corretor, que eu vi que Sim. as pessoas têm um pouco de Tá tendo um dificuldade. movimento muito grande do 000 como Sim, base para fazer moreno iluminado, que tá sendo muito legal. principalmente em casamento com os mixtons ali. Sim. Mas aí a gente vai ter que ter uma aula especial para a gente explicar sobre isso. Então, mais na cartela vocês vão ver. Por que que eu estou falando disso aqui agora? Porque é muito interessante vocês entenderem e assimilarem produtos, por exemplo, como tonalizantes, que vai fazer ali quando ele está na caixinha prata, é um tonalizante, uma cor clara de 10, 11 ou 12, que vai fazer uma tonalização mais suave de um loiro, e quando o produto se encontra em coloração, porque quando você tem um 10, 11, 12 em coloração, você tem que, qual que é a palavra que se usa quando a gente volatizar? É Volatilização. importante que você volatize esse produto para você tonalizar com ele. Ah, Gil, você está falando que é proibido tonalizar? Não, não é. Você pode, deve, eu uso, eu faço muito. Eu tonalizo muitos loiros usando coloração. Mas é muito importante que você volatize esse produto para você ter resultados mais suaves, para que também você não crie um impacto nessa fibra do cabelo Sim. na hora de fazer. Quanto tempo de aula que nós temos, A Patrick? gente ainda tem 20 minutos. Sim. É, Informações sobre a cartela, dúvidas, perguntas, Até participações? então, tudo perfeito. Vamos, deixa eu ver se a gente terminou aqui o código, já apresentamos toda a cartela.
Já finalizamos. A cartela, ela vai ficar disponível aí para vocês, distribuidores, solicitarem lá com as meninas do Guichê da Mirra. É muito importante que vocês estimulem as cabeleireiras a trabalharem com a cartela, a ter uma cartela na mão, faz com que a gente se motive a trabalhar com outras cores e ter outras percepções e ter uma entrega de coloração muito mais profissionalizada ali dentro dos salões, tá bom? Se você é um técnico da marca que está aí do outro lado, que está nos vendo, a cartela também é um excelente guia para vocês fazerem as suas apresentações técnicas e teóricas. A gente vai abrir agora para dúvidas e perguntas que vocês tiverem à disposição de perguntar. Eu estou à disposição de responder. Até aqui tudo ok, A gente abre os maravilhoso. microfones? Pode ser. Pode abrir? Alguém quer fazer alguma participação? Eu não estou tendo retorno das imagens, mas o Patrick tá. Sim. Então pode abrir para a gente poder participar. Espero que vocês tenham entendido, enquanto o pessoal não entra aí no microfone. Espero que vocês tenham entendido de forma clara coloração permanente, tonalizante, semi-permanente e Trend Express 10. Todas essas 4 colorações estão distribuídas na nossa cartela com os seus diferentes códigos e com as suas diferentes formas de trabalhar e diferentes resultados. É muito importante a gente entender, porque não é só ir lá no estoque, pegar a caixinha e usar. Cada caixinha foi feita para um tipo de cabelo, cada propósito de coloração foi feita para uma entrega de trabalho, e quando você vira essa chave na sua cabeça, quando você tem essa percepção, tanto para você fazer a venda, quanto para você estar atendendo ali a cliente, é a hora que você começa a se instigar a buscar um curso de coloração onde você vai ter resultados premium. Aqui a gente está abrindo o assunto coloração e a gente vai vir depois com alguns tópicos especiais, então vocês continuem aí conosco. O link ele é liberado, é um link que vocês vão poder mandar aí para os clientes de vocês, vai poder mandar aí para os colegas técnicos de vocês. A gente vai ter participações aqui junto com a gente vai estar trazendo especialistas para conversar junto conosco, conforme os temas forem se desenrolando. E aí agora, microfone. Gil, Não vai dar certo? Gil, É porque me pediu Oi, pra eu poder. escutei um áudio, uma voz do além. Gil, A Oi, Márcia. é a Márcia de Vila Velha, Espírito Santo. Você tá tudo bem, meu divino, hein? amor? Beleza, quero ficar desse corpinho. Você Amor viu, meu, menina? Olha, de não, lado. ó, perfeito. Eu não posso ficar de lado não assim, infelizmente não posso. Adoro. Meu anjo, você Conte-me falou sobre a tudo. mudança das cartelas e tal, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu cheguei meio atrasadinha. As colorações antigas, como a 889, 1089, 789, elas ainda vão continuar na mesma formação ou elas vão ter também uma mudança? Por Então, o que exemplo, que todas as acontece? colorações que já foram são antigas, elas vão continuar com a mesma forma de pigmentação ou também vai ter uma nova estrutura? Então, Márcia, deixa eu te falar uma coisa, é uma excelente pergunta, uma excelente questão que você trouxe, eu vou responder ela da melhor forma possível. O que que acontece com cor, com código e com o produto que já está no mercado? Nenhuma coloração que já existia, ela vai ser modificada no código. Quando a gente cria uma coloração nova, a gente traz uma coloração com outro código. Por quê? Porque a marca ela já é disseminada no Brasil e no mundo, é uma marca que já está presente. Então, se eu mudo um código já existente, aquela pessoa que já usa o produto, ela vai ter um problema na hora que ela for usar aquela mesma Isso. caixinha. Então, as cores que estavam presentes, elas continuam as mesmas cores, é o mesmo resultado de cor. O que a tabela trouxe foi um resultado mais real na hora que você olha aqui no cabelo para você ter uma referência. O resultado de cor, por exemplo, da série 89 é o mesmo. O que a gente está fazendo, que não é novidade, mas daqui a pouco vocês já vão estar tendo na mão aí, é ter outras séries frias, igual, por exemplo, a nossa série de 89, ela corresponde muito com a série de 21, e aí tá vindo aí uma série de lilás para vocês, outras novidades, mas com outros códigos, porque a gente nunca pode mexer num código que está pronto. Por exemplo, Hum, a nossa série de ruivos, a série antiga, a ponto 4, é uma série muito vibrante,
quase avermelhada. O código ele não pode modificar, porque ele já está. Mas, por exemplo, na hora que sai um código de um ruivo mais natural, ele vai vir, por exemplo, um 704. Mas aí vocês serão treinados e vocês serão informados sobre os novos códigos, sobre as novas cores. Vai ter muita novidade aí. A Mirra está abrangindo muito, tem vários lançamentos aí. Eu acredito para esse ano ainda de coloração e só É. coisas maravilhosas. Mas o que já existia não muda, tá? A Ah, eu referência estava do que era preocupada. continua sendo a mesma. Eu estava preocupada mesmo com as minhas ruivas, né? Que a gente já tem aquela base com elas, né? Como você também falou sobre a Colo 10, que a gente pode dar tipo um gloss usando ela nas ruivas. Você falou que pode se usar o 044, por exemplo, para dar um gloss com a 10 da Expresso. Pode. Pode, você consegue. Quando a gente vai fazer um gloss, quando você vai fazer um. A gente tem que confundir, tem que tomar cuidado para não confundir essa palavra gloss, porque existe uma marca de coloração concorrente que Uhum, se chama gloss. Quando eu falo de uhum, fazer um shine, de dar um brilho no cabelo, de fazer uma tonalização, é o que a técnica se chama gloss. Então é um uhum, jeito de você criar o brilho, de você dar nuance a uma cor que está desbotada. Por exemplo, chegou uma cliente que tem o cabelo vermelho, mas esse cabelo está oxidado, ele não está acidificado. Você pode fazer um tratamento, você pode fazer um banho de mixton ali com 10 da Trend, com 666 vermelho, e depois você pode acidificar por cima, você vai ter um resultado de cor de Perfeito. gloss maravilhoso. Esse cabelo vai voltar à uhum. vida, ele vai revitalizar. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar. O que esse produto concorrente faz? Ele faz o que a nosso resultado de camuflagem entrega. Qual que é o nosso Uhum. grande diferencial? A gente entrega várias alturas de camuflagem, 6, 7, 8, 9 e 10. Então eu consigo trabalhar nesses fundos de clareamento camuflando. Se eu tenho uma loira bem clarinha, eu vou usar uma 10. Se eu tenho um loiro de morena iluminada, eu vou usar um 6, 7. O que a concorrente não tem é isso, porque ela tem uma única coloração que ela atua em todas as alturas. Então, se você perder o time da aplicação, que é muito rápido, você perde a cor. Então, a gente tem um salto aí na tecnologia de conseguir trabalhar os fundos de clareamento e entregar uma variação de camuflagem muito maior. A gente não trabalha só com um resultado de camuflagem, a gente trabalha com vários. Se você cruzar, por exemplo, 7, 8, 9, 10 da Trend, aí eu falei de 4 cores. Se você cruzar 4 por todas as cores intensificadoras de Mixton, você vai ter 30 resultados de camuflagem diferentes. Por isso que você tem que analisar a cor de cada cliente para você colocar ela naquele tom de camuflagem que Bom, você quer. entendi, meu amor. Muito, muito Entendeu? obrigada, tá? Entendi. Eu que agradeço pela Adoro. sua participação. Sim, Como Meu coração vocês usam a explode. 000 com coloração? Qual a proporção? Dilui no OX ou não? Aumenta o oxidante? pode responder, Patrick. A questão do 000, eu basicamente uso a 000 pura com oxidação alta e depois faço a tonalização. Os meninos, igual, por Mas eu acho exemplo, que não foi dos isso que ela nossos. perguntou, não. Ela Como perguntou vocês usam a 000 com junto, coloração junto, não é? junto? Ah, É, eu tenho junto. uma resposta. Geralmente, a proporção assim de um para um Um para um. para fazer a diluição mesmo De um ali tom ou e dois. aumentar É. o fundo de Você abertura. pode usar junto, junto É, mesmo. Por exemplo, você tem uma coloração 6 e vai fazer você quer levar ela ali para uma um 7 até 7 quase 8. 8. Você coloca um por um, dá 6 com a 8 e você vai ali, você vai subir esse tom. Isso funciona, eu faço muito isso com os meus ruivos. Por exemplo, eu estou fazendo ali vou dar uma dica muito boa para vocês. Isso aí Abre vai entrar dentro de aspas. uma outra pergunta. Aham. A 000 abre fundo em cabelo colorido? Abre. Vou explicar para vocês. Pega essa dica aí, que é uma dica muito, muito cara. Quando eu vou fazer um ruivo, geralmente não, a gente sabe que a cabeça, a pele, perto do couro cabeludo, a gente vai ter uma temperatura maior, então logo o clareamento na raiz se expande, é muito maior. Então, o que que eu faço? Quando eu estou fazendo uma coloração, que eu estou trabalhando ali, por exemplo,
Eu falo da 734 toda hora. O Patrick me chama de Mister 734 e eu sou mesmo, que eu amo. Todos os meus ruivos, a maioria é 734. Ah, Eu tô fazendo 734 na raiz, estou usando 30 volumes. Eu sei que a raiz vai vibrar um pouco mais e eu não vou conseguir a mesma vibração para baixo. Sabe o que que eu faço? Eu coloco a coloração pura 734 na raiz e depois eu adiciono 000 para fazer a parte de baixo. fazer a parte. Então eu consigo uma vibração maior e o resultado fica muito bonito. Ou, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma coloração no salão e chega um cabelo natural, para eu ter um efeito mais claro, que é igual o Patrick falou, você pode trabalhar tipo um freehands ali com 000 puro, É. limpando aquele cabelo nas regiões que você quer ele mais claro, e depois você vem fazendo uma coloração total em cima dele, você também vai ter um resultado Eu maravilhoso. gosto também, por exemplo, você quer dar uma iluminada nas pontas do cabelo depois de fazer a coloração lá. No lavatório 000, meio Também pontas, funciona. dá só uma lavada na Sim. cor ali, você consegue já dar um brilho mais claro nas pontas, fica legal E também. fora o resultado maravilhoso por falta de incompatibilidade que o 000 te dá na hora que você vai fazer cabelos mais selados, né? Sim. A maioria dos cabelos que chegam mais selados, que estão ali mais limitados à descoloração, eu trabalho com 000, porque eu acho que a entrega é muito boa. Quando você percebe toda a diversidade, as possibilidades que a super clareadora tem, você começa a trabalhar com ela, assim como eu trabalho com baldes de 0,33, eu também trabalho Sim. muito com 000, aumentando ali o poder do ticket da coloração, porque toda vez que você inclui, gente, um produto novo, toda vez que você inclui um processo novo dentro de uma coloração, você tem que mexer no ticket, porque o seu investimento ele passa a ser maior. Eu conheço profissionais especializados em morena iluminada que trabalham basicamente com, com Super clareador. super clareador 000. 000. E aí trabalha a variação, né? De 000 com 12 ponto... Vamos lá, que eu esqueci o número agora. Tem que olhar na tabela. 12,1, Sim. 12,13 para aqueles cabelos que têm uma Uhum. carga de vermelho muito grande, para Sim. já fazer um Ah, controle. quando você fala de super clareadora, gente, e a gente fala de 000, é como se você pudesse colocar eles na mesma família. O 12, ele é um super clareador. Sim. Só que, por exemplo, fala um exemplo aí de 12 frio para mim. Por exemplo, 12,89, 12,1. 12,89. Você já vai fazer o clareamento do cabelo já combatendo o fundo de clareamento quente. Sim. Então você já vai subindo o tom do cabelo para 7, para 8, para 9, às vezes vai até 4 tons com a volumagem alta, já esfriando esse cabelo. Por isso você consegue morenas iluminadas lindos, frios e com resultado já corrigido por causa da super clareadora. Uma observação é que todos os números da cartela 11, eles são semi-permanentes. Sim. Então não pode confundir 1111, 1112 e 1121 com Não. super clareadora, com extra clareadoras, porque eles não são. Deixa eu fazer alusão aqui para vocês. Se você pegar uma cor acima de 10, 11, 12 e ela tiver em caixinha prata, semi-permanente. Se ela tiver na caixinha preta, ela é super clareadora. A gente está falando de uma coloração. Sim. Então aqui você tem uma extrema abertura de cor. Aqui a gente tem depósito de pigmento. Controle. Então na hora que eu vou tonalizar um loiro, é mais interessante que eu trabalhe com o depósito de pigmento, não com a super clareadora. Eu posso tonalizar um cabelo com super clareadora, com uma 12? Eu posso, mas é muito importante volatizar Volatizar, gente, é colocar a massa numa cumbuca, bater ela para sair ali o cheiro, para sair a amônia, para na hora que você for fazer a tonalização não dar um impacto muito grande ali naquele cabelo descolorido. Mas vamos dar espaço aí para mais algum tipo de pergunta para a gente já partir para a finalização. Boa Oi, noite, Gil. Boa Oi, noite. tem um monte de gente. Conte-me tudo. Marília, Marília, você viu de como a Santa gente tá Catarina. chique agora? Eu ia dizer Deixa Marília de eu Porto pra Marília. Alegre, mas agora eu sou de Santa Catarina. Ah, você tá muito chique, você tá rodando o sul todo. Você viu como a gente tá chique, como tá uma coisa assim, muito fina, muito trabalhada? Patrick, Meu amigo, vocês
então, muito top. Eu já botei aí. Muito. Ele leu. Quem é bancada do Jornal Aqui, ó, Nacional? eu quero que todos vocês aí tirem um printzinho, Já marca a gente na tirei. rede social, fala das aulas. Se vocês são vendedores da Mirra ou distribuidores ou técnico, mande para as pessoas poderem participar. Informação sempre é útil para todo mundo. Se você é uma pessoa crítica que tem algo a nos informar ou alguma outra dica para dar, participa junto com a gente. Se você escutou alguma coisa que você não concorda, você pode debater junto com a gente. A gente está aqui para multiplicar e para aprender junto com vocês, tá bom? A gente quer que todo mundo participe e que isso seja um parâmetro educacional aí que sirva para multiplicação de bons profissionais no Brasil todo, tá bom? Nossa, Gil, mas vocês estão muito chique, meu Deus. E esse corpite aí, hein? Me dá a Menina, é receita. Monjauro. Gente, eu não sei se eu posso fazer propaganda de medicação aqui ao vivo, mas foi. Eu não vou nem falar que foi força de vontade, porque eu não tenho tanto assim. Foi Eu força de tomei. vontade, sim. Foi condições, foi caríssimo. Tô Me, brincando, gente, vamos pa- me, voltar pro pa- me, foco. me passa no privado aí o segredo. Tô precisando. Eu te mando tudo. Vamos lá, um beijo. Ai, Perguntas, vocês Marília? estão muito top, parabéns. Olha, eu sabia desde o início, desde a primeira vez que eu te conheci, eu sabia que a Mir ia transformar, ia acontecer tudo isso, e vocês são mais que merecedor. Manda essa mensagem pro Charles, por favor. Alguém printa, copia isso aí, mas tá gravado, graças a Deus. Tô brincando, Marília. Um beijo. Você quer perguntar alguma coisa da aula, Quero, Marília? quero Técnica? sim, eu quero Então sim. fala. A questão ali que já foi falado, tá? Mas eu fiquei pensando aqui. Tu falou dessa outra marca aí que tem uma coloração. Aham. Aconteceu algo bem peculiar agora essa semana aqui. O meu Uhum. marido está trabalhando aqui com a marca, né? Daí ele Sim, foi num salão que a cabeleireira estava fazendo a maior propaganda dessa tal de gloss aí. Daí ele explicou sobre a nossa e uhum. tal. Até ele pediu para mim explicar para ela num áudio. Eu mandei, expliquei. Ah, não, mas aí é muita cor, tem que comprar muita cor e não sei o quê. Porque eu compro uma só e faço. Beleza, resumindo a história. Essa semana agora ela me mandou um áudio pedindo socorro, Sim, porque ela tinha utilizado essa marca aí e ela errou o pulo do gato lá e escureceu o cabelo da cliente dela. sim. Aí ela, O- meu Deus do céu, aí eu expliquei o porquê para ela que nós temos a nossa, né, tanta, de 1 a o- 10 as cores e pode ser usado isso. com os mix, porque daí tu vai ter uma cor segura, sem ter esse Aham. problema. Marília, na nossa coloração, eu vou falar de uma forma bem clara e que isso fique registrado para as pessoas novas que forem aparecendo aqui, que essa coloração Trend Express, de forma nenhuma, ela pode ser confundida, misturada ou mesmo misturada com a coloração tradicional permanente. Por quê? Ela é dividida em dois blocos. Vamos entender de uma forma bem clara. Se eu estou trabalhando de 1 até 5, eu estou trabalhando com cobertura total fria. Então, se eu quiser ali adicionar também o 0,83, mas eu vou ter uma cobertura total de 10 minutos, vegana, sem PPD, uma coloração que não vai afetar. Dentro do mercado, eu não posso falar que ela é livre, que não causa alergia, que qualquer coisa pode causar uma alergia, mas dentro do Sim. mercado é o que temos de mais hipoalergênico, de mais natural que existe. Então, se você está trabalhando nessa cobertura total, você consegue ali todos os tons de profundidade que a pessoa precisa. Mas na hora que a gente está falando de 7 para cima, 7, 8, 9, 10, ela é uma chave de mercado maravilhosa para a gente poder trabalhar, porque são tons direcionados para você fazer a camuflagem. Eu costumo dizer que eu aqui no Salão Gil Minogue, Patinga, Minas Gerais, Brasil, existia eu antes da camuflagem e depois da camuflagem, né, É Patrick? outra realidade. Modificou a minha forma de trabalhar. O salão ele entrou numa outra categoria de um salão que atende um outro tipo de público que são as mulheres 30 mais, com aquela com respeito à qualidade do cabelo branco, com respeito à identidade da mulher que não quer estar presa ao salão, com respeito àquela mulher que precisa fazer uma mecha, porque era muito desonesto da nossa parte do cabeleireiro, que às vezes faz isso por falta de conhecimento, não por desonestidade.
pintar uma raiz de uma cliente de cabelo branco de coloração permanente de 5, 4, 3, para estar fazendo mecha de uma forma assídua, né, Patrick? É perder este cabelo com menos de um ano. Então, quando a gente traz essa performance dessa coloração, que eu tô sempre colocando ali na rede social, sempre trazendo muitos vídeos que deixa a cliente mais livre, que deixa a cliente com a liberdade de ter um cabelo branco ou de uma forma, com uma cobertura mais suave, você revoluciona o mercado e traz um parâmetro novo, uma nova forma de trabalhar. O que atrai as pessoas hoje na rede social? Não são as verdades somente, porque cada um de nós, cabeleireiros, trazemos muitas verdades, muitas formas de fazer. Todos nós somos melhores cabeleireiros para as nossas clientes dentro dos nossos salões. Mas quando a gente está falando de camuflagem, quando a gente está falando da trend, a gente traz algo novo, algo revolucionário que fala de comunidade. Então é uma coloração que abrange todos os salões terapêuticos, que abrange toda a classe mobiliza toda essa cliente que tem um couro cabeludo mais sensível, toda essa cliente madura e principalmente essa cliente que não quer estar forçada a estar escurecendo raiz e clareando raiz. Então é sobre isso. E sobre todos os tons que tem, eu não gosto nem de confundir, nem de relacionar essa tinta com a concorrência, porque na minha cabeça não tem nada a ver. Eu usei uma única vez a coloração da concorrência e eu não me identifiquei, porque apesar de eu ser muito rápido e aplicar rápido, se você coloca aquela coloração na mão de uma cabeleireira mais amadora, você é nova que está chegando aí, se você não consegue controlar tempo, velocidade e precisão, você vai ganhar um grande problema para você e para a vida da sua cliente. Então, é sobre isso. E de uma forma bem clara, você que é distribuidor e vendedor aí do outro lado, treine a sua cabeleireira para usar esse produto antes. Não entrega esse produto para a sua cabeleireira sem ela ver essa aula, por exemplo. Faz com que ela entenda que é um produto novo, destinado para um público novo, para um resultado excepcional. Então, Marília, é sobre isso, é sobre educar, esclarecer, Exatamente. vender solução e não focar só na venda do produto. Sim, sim, e foi o que a gente fez. Ela ficou super contente, né? E agora, resultado que vai usar só a nossa trend 10, né? Porque ela entrou num, vamos dizer assim, num Maria vai com as outras, que nem a gente fala bem o brasileiro, né? Sim. Ai, tá todo mundo usando, mas é É- algo Essa, assim que tem que essa ser muito ágil, senão Essa ferrou, né? coloração, ela enfrenta desafios, né? Porque o que acontece? Quando você fala com cabeleireiros mais experientes e que confundem ela com a coloração permanente, eles não vão acreditar na entrega que você faz. Porque quando você fala, por exemplo, que vai camuflar um cabelo com um produto da altura de 9, usando num cabelo com a base 7, a primeira coisa que a pessoa vai falar é, na hora que colocar 15 volumes, esse cabelo vai clarear. Porque ela está confundindo esse produto com um produto que clareia. A Trend Express, ela não clareia o cabelo natural. Ela, na verdade, ela segura esse clareamento pela quantidade de pigmento que ela tem. Então, é um resultado maravilhoso, é uma tecnologia maravilhosa que entrega tudo de bom, tá? Vamos pular para o Nossa, próximo assunto? e ela ficou super feliz assim com o resultado, sabe? E eu Amém, tenho amém. feito Eu tenho muito certeza que cabelo assim, vai. eu tenho Nós vamos trazer postado uma aula muito. especial de camuflagem, tá, Marília? Ai, eu Aqui, quero. Marília, um beijo para você, meu amor. Outro amor. Vamos para Parabéns mais mais uma uma ou vez, duas perguntas para a parabéns. gente poder finalizar, né, Patrick? Temos quantos minutos aí? Tem Acabou, já informação? são 19. Já Não, acabou? é uma dúvida aqui que eu estou respondendo, mas a Aham. gente pode trazer a público, que é o seguinte: até os 5, ainda com mix, teremos transparência? De qual coloração? É aí que tá. Perguntou só isso. Até os 5, com o mix, teremos transparência? Respondi. Transparência vai ser mais evidente nos tonalizantes acima de 6. Uhum. Abaixo de 6, temos uma cobertura com bastante depósito de pigmento, Aham. principalmente dentro de tonalizante. Deixa eu fazer uma alusão rapidinha Sim, sobre por isso. Vou favor. pegar as três aqui, ó. Quando eu tenho aqui na minha mão, olha. Quando eu tenho aqui na minha mão, vou colocar até na ordem aqui de assim, ó. Quando eu tenho na minha mão coloração permanente. Ai, medo de cair. Coloração permanente. Trend Express 10.
e tonalizante, eu vou ter um nível de translucidez. Não é sobre cobertura que a gente está falando. Ambos as colorações vão te entregar cobertura de 100%. O que vai mudar é a forma com que esse cabelo se reflete à luz. Se eu vou fazer com tonalizante, eu vou ter um reflexo de cor, de translucidez. Então eu vejo um cabelo mais próximo do que é um cabelo natural. Quando eu tenho um cabelo natural, eu tenho uma cutícula que ela tá ali transparente, como se fosse um tubo de caneta. Então eu enxergo essa cor de uma forma translúcida, 100% coberta, porém translúcida. Quando eu tô falando de Trend Express 10, eu também tenho essa translucidez. Porém, eu tenho uma grande quantidade de pigmento frio. Se eu trabalhar ela junto com o Mixton, eu começo a dar mais profundidade, então a reação dessa coloração à luz me dá mais profundidade, mais cobertura, mas ainda assim ela é mais natural, principalmente se ela for usada pura de 6 para baixo. Agora, se eu trabalho coloração permanente, eu já não tenho translucidez na cor. Tanto a área cuticular, quanto o córtex, quanto a modificação dos pigmentos ali dentro do cabelo e a durabilidade dessa cor vai ser muito maior. Por isso que pessoas morenas, de castanho, preto, que querem um cabelo 100% pintado, sempre vão preferir atuar com a coloração permanente, que vai entregar aquela cor mais pretinha, até os pretos azulados, aquelas cores mais intensas. O que acontece é que o mercado se modificou tanto que aqui, por exemplo, no salão, eu quase não tenho essa cliente que gosta dessa cor muito pesada, porque essa cor ela tem a ver mais com a identidade, com o estilo mais darkzinho. Quando uma adolescente perde um preto, ela quer coloração permanente, porque ela quer esse efeito de contraste. E outra questão também é os mixtons. Os mixtons podem ser usados desde o 1.0 até o Pode. 10.0. Você pode sim fazer um 5.0 ali com um fundo mais quente usando 0,33, 0,34. Essa dica eu costumo nivelar ela, não tem aqui na tabela, mas eu nivelo essa dica com o código do fundo de clareamento do cabelo. Se a gente for, por exemplo, considerar um 6, qual que é o fundo de clareamento do 6? É um laranja avermelhado. Laranja avermelhado está em qual código de Mixton? Num 0,43, né? Nós temos ali cobre e nós temos laranja. Então, se você quiser fazer um 6.0 com uma carga natural mais quente, você pode fazer uma cobertura de 6.0 com 0,43, que você vai ter um 6 quente. Um 6 que vai dar profundidade de 6, mas a nuance vai ser quente. Se você fizer com 0,34 menos quente, se você fizer com dourado, menos quente. Igual, por exemplo, eu raramente vou, por exemplo, usar um 6 puro, porque se você usar um 6 puro e for uma base mais clara de 7, 8 ou 9, ele vai chumbar. Ele vai ficar muito frio. Então você precisa entender os códigos de cor, dos fundos de cores de cada nuance, de cada altura, para você saber escolher qual mixton que você pode usar para você ter essa cobertura de natural a intensificada para algum tom quente ou de natural a corrigida por algum tom frio, que aí é uma aula mais, bem mais minuciosa, que eu acredito, assim, que com nessa nova aparelhagem que a gente trouxe para vocês, vai perdurar, tá bom? Se você é um profissional aí maravilhoso, técnico, está do outro lado e acha que quer nos acrescentar, pode fazer uma visita aqui a gente, né? E pode participar da aula junto conosco. Pode trazer aí conteúdos de milhões pra gente aí em qualquer área, tá bom, gente? Desde terapia, de coloração. A gente está falando de coloração agora por causa da cartela, a gente vai seguir um tempo para a gente ter essas aulas disponíveis aí para as novas clientes que chegarem aí na marca e para vocês ajudarem vocês também na disseminação dos produtos pelo Brasil afora. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem alguém esperando aí alguma pergunta ou já pode se encerrar? Acho que acabou. Acabou? Acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode Tem? encerrar. Eu Arrasou. chamei, mas já me respondeu. Ah, então tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar gravada e disponível para vocês. A Mirra ela tá trabalhando cada vez melhor os portais de comunicação. Vocês vão ter acesso aí para poder rever as aulas, para poder participar junto conosco. E mesmo depois, vocês podem deixar nos comentários dúvidas, pode mandar para o nosso grupo Saque, que já está ficando pronto, que é o nosso grupo que vai ter junto com todos os técnicos aí. Então, A gente bem, vem. ó. Eu sei. O que acontece, gente?
Nós somos uma coordenação que tem trazendo um número de profissionais grande e a gente representa esses profissionais. Sim. O time técnico da Mirra hoje não é mais eu, o Patrick, o Osés, que não está presente. O Osés está no Rio de Janeiro, dando um curso hoje com a distribuidora de lá. Mas o time técnico, ele faz parte, agora são mais de 100 vozes, mais de 100 profissionais. Quando você aí do outro lado tiver uma questão, vocês vão mandar nessa comunicação, ele vai para um grupo, ele entra numa discussão e depois volta para vocês com as melhores respostas. A gente está com toda a disposição de ajudá-los da forma mais íntegra possível. Não façam vendas de produtos apenas por vender um produto, mas ajude os cabeleireiros do Brasil a evoluírem, a melhorarem a forma deles trabalhar e a melhorar a forma, o trato com os seus clientes, entregando os melhores resultados. Sim. Eu espero que vocês tenham adorado real. Eu adorei esse formato novo. Ficou bem legal Maurício, muito mesmo. obrigado. A gente adorou trabalhar com você. Ele vai ser o nosso Lombardi, vocês nunca vão conhecer a cara dele, mas ele estará aqui presente. Você vai ser Então, apaixonado. eu posso ser quem você quiser, Patrick. Então, a gente volta no próximo bloco da semana que vem. Deus quiser.